Fala, fala, rapaziada, beleza? Bom dia, senhor. Tranquilo aí com vocês? De boa? Bom, só esperando aí um tempinho para mais gente entrar. Hoje a galera, pelo jeito, tá com preguiça de levantar aí para estudar, aproveitando esse friozinho. Estão em poucos aí. Bom dia, senhor. Bom, galera, só me refresque a memória com vocês, por causa na última aula chegou a cair. Eu tive que iniciar tudo para eu terminar tudo que eu tinha para falar na última aula, né? Para tomar algumas coisas, né? Bom, creio eu que não entrarão mais, então eu vou deixar mudo o microfone de vocês, mas nesse caso aqui hoje, não sei se já fiz isso na outra aula, mas eu vou deixar ativar, com a possibilidade que vocês podem desativar, porque daí qualquer coisa, não sei se quiserem fazer uma pergunta, vocês podem fazer tanto aí pelo chat quanto pela tanto pelo chat aí quanto pelo áudio. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui então a tela com vocês. Oi, senhor. E aí, Catarina, tudo bom com você? Nossa, mãe. Pessoal sempre entrando aí no finalzinho do limite tempo aí de espera. Vamos lá então, galera. Podem abrir a apostila de vocês
Deixa eu até subir mais um pouco. Página 19, eu acho. Vocês podem abrir a apostila de vocês na página 19. Hoje, na explicação, eu vou usar bastante aqui esse mapa aqui e um outro mapa. Eu acho que fica melhor para explicar certas coisas. Vou voltar para os slides. Então, gente, hoje aqui a gente vai dar sequência, né, ao que a gente está trabalhando na matéria, que é em relação ao início da Segunda Guerra Mundial, beleza? Aqui, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma breve, mas bem breve retomada sobre aquilo aquilo que nós já estudamos na última aula, que a gente viu, para dar uma ênfase em alguns pontos que eu achei que provavelmente não ficou bem esclarecido, se algum questionamento, para depois também a gente focar nessa parte aqui das alianças políticas e a gente termina a explicação de hoje com o início da guerra. Na próxima semana, o que nós faremos? Nós veremos como é que, melhor dizendo, nós veremos o desdobramento da Segunda Guerra Mundial, tá? Nós veremos aí as principais batalhas, as estratégias de guerra, veremos aí até, se eu não me engano, na semana que vem a gente encerra essa parte aí de Segunda Guerra Mundial, beleza? Então vejam bem aí, galera, que quer queira, quer não, é bastante tempo a gente estudando sobre os acontecimentos que antecedem a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial, de fato, mesmo que a gente estuda, acaba sendo rápido, tá? As batalhas. Mas é um período da história muito riquíssimo, tá? Na verdade, todos os períodos da história são riquíssimos, tá? Então, vamos retomar aqui algumas ideias. Bom, quais são alguns conceitos que vocês precisam, quando a gente fala sobre Segunda Guerra Mundial ou sobre o início da Segunda Guerra Mundial, vocês precisam, assim, estar na ponta da língua. O próprio Tratado de Versalhes, tá? Nesse caso, o Tratado de Versalhes na parte no conceito de paz punitiva. Lembrando que a ideia de paz punitiva foi utilizada para culpar a Alemanha em relação à Primeira Guerra Mundial. Beleza? Dentro desse cenário, nós vamos ter na Europa um momento de crise, de tensão. Catarina, está na página, eu estou usando aqui, eu vou usar o mapa na página 19, então o comecinho da aula aqui será a página 19, daí depois a gente vai dando sequência. Obrigada, senhor. Imagina. Então, galera, acabou a Primeira Guerra Mundial, nós temos aí o Tratado de Versalhes, que impõe aí uma paz punitiva, e o que acontece? Nós vemos que o Tratado de Versalhes, ele gera, na verdade, diversas rinchas, beleza? Ele até mesmo aumenta as animosidades dos países. Mas como os países não tinham acabado de sair, né, de um grande conflito, obviamente eles não queriam aí iniciar já logo um outro. Aí, um outro fator que aí vocês precisam também entender, que não dá para desvincular da Segunda Guerra Mundial, é a crise de 1929. Porque com a crise de 1929, com a crise no sistema capitalista, com uma grande crise no sistema capitalista, nós temos a ascensão dos regimes totalitários. Como assim, professor? Então, dentro dessa leitura, o que eu estou afirmando para vocês? Que, muito provavelmente, seria, assim, muito, mas muito difícil o nazismo, nesse caso, por exemplo, na Alemanha, se fazer muito forte, se fazer presente na Alemanha, com um discurso muito forte, se não tivesse ocorrido a crise de 1929, porque a gente já estudou que até a crise de 1929, a República de Weimar ela estava dando de prosperidade, tanto em eleições presidenciais, o nazismo ele via muita dificuldade de se inserir, de ganhar as eleições presidenciais por causa do seu tipo de discurso, que batia
muito na tecla do Tratado de Versalhes e também no capital estrangeiro, né, no capital norte-americano. Então, quando tem a crise de 1929 e a gente tem a retirada do capital estrangeiro e a Alemanha também entra numa crise econômica, isso favorece, né, a ascensão do nazismo. E não é só na Alemanha. Se a gente pegar nos outros países que acabaram aderindo aos regimes totalitários, né, no caso, os regimes totalitários de extrema-direita, serão por causa disso, por causa que serão afetados pela crise econômica, tá? Tanto que a crise de 1929 não é à toa que ela é chamada de a Grande Depressão. Pois bem, e ali também, dentro disso tudo, vocês precisam gravar, tá, essa situação da polarização do totalitarismo entre o nazifascismo e o socialismo. Então, basicamente, o que acontece? Em resposta ao capitalismo, mas deixa eu reformular aqui meu pensamento. Basicamente, o que vai acontecer? A Itália, a Alemanha, aqui eu já estou falando da Itália fascista, a Alemanha nazista, e no caso a União Soviética socialista, elas vão olhar para o capitalismo e falar assim, olha, capitalismo, você não dá certo. Liberalismo, você não dá certo. Então, com a crise de 1929, com a crise do capitalismo, nós temos aqui que para esses dois regimes, os dois regimes totalitários, assim, olha, eu sou a resposta para os problemas do capitalismo. Então você vai ter, de um lado, um regime totalitário de extrema direita, que será o nazifascismo, e de outro, de extrema esquerda, que será a União Soviética. E a grande questão aqui é que a maioria dos países europeus eles tinham uma ideia muito forte, não queremos o socialismo. Tá? Então, não é à toa que a gente tem a propagação das ideias nazifascistas. Tá? Não é à toa que a Espanha, posteriormente, vai acabar aderindo ao fascismo e Portugal também. Por quê? Na visão desses governos, ou eles se tornavam fascistas, ou eles se tornavam socialistas. E uma coisa que eles tinham claras era que socialistas eles não queriam se tornar. E aqui, gente, também é importante a gente ter em mente, ainda aqui nós não estamos na Guerra Civil, na Guerra Fria. Tá? A Guerra Fria é algo que acontece pós Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim, as animosidades com a União Soviética, com o socialismo, já é latente. Bom, dito isso, outros conceitos que eu falei no anterior, que vocês precisam ter em mente. Essa questão da política do apaziguamento, que eu vou retomar aqui de hoje, tá? No próximo slide eu retomo essa questão da política do apaziguamento, é muito importante. E aqui também nós temos, já assim que então Hitler ele concretiza o seu poder na Alemanha, nós temos aí então a propagação de militarização e expansionismo alemão. Lembrando que a remilitarização alemã tem início em 1935, um ano após ele se tornar Führer, tá? E o expansionismo alemão vai dar início em 1936, beleza? O que é importante aqui dentro do expansionismo? A ideia do expansionismo alemão estava envolta dentro desse conceito, espaço vital. E se você quiser dar uma de chique, você pode usar essa palavra, Lebensraum. Em outros termos, Hitler ele defendia a ideia de que era necessário que os arianos, então, melhor dizendo, deixa eu tentar aqui reformular meu pensamento para vocês conseguirem entender melhor. O que era o espaço vital para Hitler? Era um território, uma região territorial que originalmente foi ocupada pelos arianos. Lembrando que os arianos seriam uma raça ancestral que deu origem aos povos germânicos e posteriormente deu origem aos alemães. Então, os alemães em si, os nazistas, eles eram os defensores
né, do arianismo, tá? Então, o espaço vital seria todo aquele território que foi ocupado pelos arianos ou que tinha presença germânica naquela região. Ou seja, entre aspas aqui, tinha presença alemã, beleza? Então, Hitler defendia essa ideia, esse era o conceito de espaço vital. Então, era fundamental, além disso, além desse espaço vital, era fundamental que alguém preservasse, que alguém cuidasse desse espaço. Então, o cuidado desse espaço estava sobre a chancela da Alemanha. Então, caberia aos nazistas, caberia aos alemães defenderem o território ou defenderem o espaço vital. Beleza? Então, aqui a gente vê o que seria o espaço vital para os alemães. Vamos aqui para o mapa da página 19. Provavelmente eu já falei, mas vale a pena notar. Então, pega aqui nesse mapa, nós temos o que seria o território da Alemanha a partir do Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha, ela seria essa região aqui, ó, ela seria territorialmente, não vai ficar tão bonito assim, mas vou tentar preservar o máximo possível. E na última aula eu tentei fazer, não ficou uma coisa, ficou visualmente uma coisa terrível, mas vocês sabem que a arte, o ofício da arte não é o que eu mais me destaco. Então, tudo isso tornado de preto, tá? Era da Alemanha. Ah, e aqui, gente, a título de curiosidade, lembra na última aula que eu mostrei que eu mostrei aí sobre a hierarquia nazista, eu falei que o segundo em comando, que é considerado o segundo comando, que era esse carinha aqui, o Hermann Göring, ele era o ministro-presidente da Prússia. Então, ele governava essa região aqui, ó, tá? A Prússia era essa regiãozinha aqui, ó, que eu vou assinalar. Então, ele controlava o maior território dentro da Alemanha, que era essa região, dada a importância dele dentro do governo nazista, em outras palavras, a importância dele para Hitler, tá? Era essa região aqui, quando eu falei, ó, a Prússia Oriental, que ele era governador, além de outros cargos. Então, galera, pelo Tratado de Versalhes, basicamente era esse o território da Alemanha, certo? O que vai acontecer? Hitler, ele não entendia que era bem assim. Hitler, ele pegava assim, não, mas espera aí, existe toda uma outra região, que eu vou fazer aqui de verde, que nessa região aqui vai existir a presença de povos com descendência ariana. Então, ó, essa região aqui faz parte do espaço vital. Aqui também faria parte do espaço vital. Então, a Polônia faria parte do espaço vital. Essa outra região aqui, que é chamada de Sudetos, também faria parte do espaço vital. A Áustria também. E essa região, essas duas regiões aqui, que seria a região da Renânia e essa pequena regiãozinha aqui, que é a regiãozinha de Sarre, também fariam parte do espaço vital. Então, veja aqui, se olharmos pelas ideias de Hitler, tá? O território alemão, o mapa alemão, o mapa europeu seria totalmente diferente, tendo em vista o que ele considerava como sendo território originalmente pertencente aos arianos, logo, originalmente pertencentes aos alemães. Então, até aí, quando ele estava defendendo essa ideia, essa teoria do espaço vital, que ele apresenta no livro Mein Kampf e tal, muito, muito bonito, tudo tranquilo. O que vai acontecer? Ele vai desafiar a força da França. Ele vai marchar com as suas tropas,
Em 1936, ele vai pegar o seu exército, que ainda não é consolidado, tá? Hitler daqui é interessante, em 1936, quando ele marcha em direção da Renânia, ele faz um grandíssimo blefe, tá? Por quê? Qual que era a ideia dele? Eu vou marchar com as minhas tropas. Se os contra-atacarem, então, se por sua vez os alemães contra-atacarem, eu pego a minha tropa e simplesmente recuo. Né? É o famoso enfio o rabinho no vão das pernas e recuo. Se os, se os franceses não me atacarem, tá? Então, se os franceses não fizerem nada, eu dominei aquela região. Está dominado, está tudo dominado, já é meu. Então, de fato, eles acabam não não entrando em conflito com os alemães. A coisa que os franceses menos queriam era entrar em conflito com os alemães. Então, vejam, os alemães aqui, os nazistas conseguem anexar a Renânia e Sarre sem conflito armado. Aí, então, eles voltam os seus olhos para para a Áustria. Tá? Então, nós teremos, em 1938, a anexação da Áustria pela Alemanha. E veja que interessante aqui nesse caso. A Áustria, meio que os austríacos meio que pediram para os alemães anexarem eles ao Império, ao Reich. Tá certo? Então, mais uma vez, os alemães não precisaram entrar em conflito bélico, o que favoreceu a Alemanha para fortalecer, tá, a sua arma bélica, a sua força militar, melhor dizendo aqui. Ok? Quando é, então, que o caldo azeda? Tá? Então, vamos colocar aqui de vermelho. O caldo azeda quando, em 1939, ele fala assim, agora eu vou anexar a região dos Sudetos. Tá? A ideia de Hitler era básica. Qual que era a ideia de Hitler, então, que eu estava aqui para vocês mostrar? Vou para a Renânia, vou para a Áustria, vou para os Sudetos e depois vou para a Polônia. Tá? É óbvio que, nesse caso aqui, a novíssima França, e não está aqui, vamos colocar aqui, ó, a nossa Inglaterra, pega e fala assim, epa, tem algo errado aí. Então, aí, quando o Hitler resolve mexer com a Tchecoslováquia, os caras pegam e falam assim, não, Hitler, ó, para com as suas ideias aí, para com essas fitas tortas, essas ideias tortas de querer invadir, aumentar o território. A gente falou para você que deixava a Renânia e a Áustria. Agora, os Sudetos também? Espera aí, já não está mais cumprindo o Tratado de Versalhes. Então, nós temos a figura do nosso queridíssimo e adorado Mussolini, ok? Então, a briga, eu acho que é aqui que eu tinha parado na última aula com vocês, tá? A briga pelos Sudetos vai gerar a Conferência de Munique, que é o texto que aparece aí para vocês na página 20. Desculpa, eu falei 39, mas eu confundi aqui, é 38, tá? A Conferência de Munique foi em 38. Então, o que acontece? Sobre a articulação, então, da Itália, Alemanha, França e Inglaterra se encontram para resolver a questão dos Sudetos. Ou seja, Itália, Alemanha, França e Inglaterra
vão se reunir, vão fazer uma conferência para resolver uma questão territorial que era entre Alemanha e Tchecoslováquia. Só que os caras não chamaram a Tchecoslováquia. E nesse acordo, o que ficou firmado? Falou assim, olha, Hitler, muito bem, você quer os Sudetos passarão a ser seu, mas você tem que prometer para a gente que com os Sudetos você esquece essa ideia de expansionismo. Opa, deixa eu... Tá, então, com os Sudetos, aqui com a anexação dos Sudetos, você esquece essa noção que você tem aí, tá, de expansionismo. Acabou, a gente só vai deixar você ficar com os Sudetos. O que Hitler faz? Ele fala, beleza, ok, eu aceito, eu vou cumprir com essas palavras. Mas não é isso que vai ocorrer, tá? A gente vai ver aí, então, que Hitler ele vai desobedecer essa determinação da Conferência de Munique. Aí, minha gente, vocês devem estar pensando assim, mas professor, por que a França, por que a Inglaterra estão assumindo uma postura tão de banana, assim? Por que elas estão assumindo uma postura tão pífia? Justamente porque, nesse momento aqui, a França e a Inglaterra, elas estão promovendo a política de apaziguamento, que eu já citei para vocês na última aula. No que consiste essa política de apaziguamento? Justamente em conceder, fazer algumas concessões aos alemães. Porque a França e a Inglaterra entendiam que eles exageraram demais no Tratado de Versalhes, que o Tratado de Versalhes tinha pisado na bola com os alemães. Né? Então, aqui fazer algumas concessões. E aí também, galera, vem uma outra questão muito cara e importante aqui. Embora a França e a Inglaterra, né, estivessem fazendo essa política do apaziguamento, que mais gerava treta do que outra coisa, eles estavam vendo do seu próprio lado. Por quê? Eles imaginavam que teria um conflito bélico, uma briga entre gigantes, entre a Alemanha e a União Soviética. Por quê, professor? Vamos voltar lá para o mapa? Aqui nesse mapa da página 23 fica mais fácil. Se nós puxarmos uma seta e fôssemos falar sobre o discurso nazista, nós temos que é um discurso anticomunista. Tá? Então, a Alemanha, ela tem aqui, a Alemanha nazista ou a Alemanha de Hitler, ela tem como característica esse discurso anticomunista. E agora, em contrapartida, se nós pegarmos e puxarmos uma seta em relação ao discurso da União Soviética, aqui ainda de Stalin, nós temos, óbvio, que é o presente discurso socialista barra comunista. Em outras palavras, vocês conseguem ver bem aqui o... Aqui fica fácil para enxergar ou vocês não estão conseguindo enxergar? Não sei qual, em que Dá para posição fica enxergar, melhor para senhor. vocês. Dá para Ah, enxergar. beleza. Então, é óbvio que aqui são posturas totalmente conflitantes, tá? São ideias, então, aqui, ó, deixa eu mudar.
Então, gente, é óbvio, é nítido, não precisa ser nenhum expert, que são ideias totalmente conflitantes. E se o Hitler, que tinha aquele discurso inflamado de ódio aos comunistas, além de ódio aos judeus e por aí vai, era inevitável que iria ocorrer um confronto armado entre essas duas potências. E tanto para a França quanto para a Alemanha, ocorrer esse confronto era bom. Mas por que, professor? Vamos lá. Aqui, se nós pegarmos... Se nós pegarmos aqui, a França, ela é... não vai dar para dizer, é melhor descrever. Então, eu só vou colocar as siglas aqui, tá, para a gente entender. A França, ela é capitalista liberal. A Inglaterra também ela é capitalista liberal. A Alemanha, ela era capitalista, só que totalitária. E a União Soviética, ela era socialista e totalitária. Ora, deixa eu puxar outra cor de seta aqui também para facilitar para vocês. As visões também políticas... Opa, não foi a cor que eu queria. Ora, o estilo de vida alemão, francês, o estilo de vida britânico também, além do estilo de vida alemão, mas aqui já está ressaltado, também eram conflitantes com o estilo de vida socialista. Tá? Então, a Inglaterra e a França também tinham um combate aqui contra o avanço do socialismo. Tá? Eles tinham essa ideia de buscar frear os avanços do comunismo e do socialismo. E, minha gente, aqui a gente não precisa ser nenhum expert para perceber que entre a União Soviética e a França, ou entre a União Soviética e a Inglaterra também, nós temos aí a Alemanha e a Polônia. Só que a Polônia ela já era aliada da França e da Inglaterra. A Alemanha ainda não. Então, por isso que a França e a Inglaterra concediam aos caprichos da Alemanha, para ter uma aliada num possível conflito, entendeu? Então, se pensava, se idealizava que seria um conflito contra se tivesse que ter um conflito armado, seria um conflito contra o socialismo, tá certo? E porque o socialismo ele se apresentava como uma ideologia ou como uma política que também era expansionista, beleza? Então, o que acontece? Ora, para a União Soviética chegar até a França, ela precisaria primeiro passar pela Alemanha, tá certo? Então, a Grã-Bretanha e a França, elas tinham ideia que, apoiando dando essas pequenas vitórias para Hitler, eles, num possível ataque da União Soviética à França e à Inglaterra, que Hitler, então, apoiaria a França e a Inglaterra. Gente, vocês conseguiram aqui entender a ideia base, né, da política de apaziguamento. Tá? Então, é uma ideia que abre concessões aos desejos alemães, porque eles tinham em mente que os alemães se tornariam aliados em um possível conflito contra as ideias do socialismo. Mas a gente vai ver aqui, e já antecipando porque eu não vou trabalhar aqui a ordem cronológica, mas a gente vai ver aqui que Hitler ele vai ter uma grande sacada, cara, que é esse famoso pacto de não agressão, que vai ser assinado justamente com a União Soviética em 1939.
tá? Que consistia esse pacto de não agressão? Vamos parar um pouquinho aí, antes de falar sobre esse pacto de não agressão, vamos falar sobre um outro acordo que foi feito, para entender por que esse pacto de não agressão chocou tanto o mundo, numa forma geral. Gente, mais uma vez aqui, vocês estão conseguindo entender de boa? Alguém não está conseguindo entender? Caso não esteja conseguindo entender, pode se manifestar, tá? Não, senhor, tudo de boa, dá pra entender. Professor, Então vamos lá. Oi, alguém tinha... Você vai voltar nas páginas para grifar? Depois eu volto. Depois eu volto. Tendo um tempinho no finalzinho da aula, eu falo quais são os principais pontos para vocês grifarem. Tá bom, obrigado. Então, minha gente, vamos lá. Em 1936, um dos primeiros grandes acordos políticos que é feito, né, da Alemanha nazista é o Pacto Anti-Komintern, tá? Esse foi um acordo inicialmente feito entre Alemanha e Japão, entre o Império Japonês, que tinha como principal ideia combater o socialismo soviético. Aqui, tá, gente, eu estou frisando o socialismo soviético porque é importante vocês entenderem que, nesse momento, o único país socialista é a União Soviética. Nós ainda não tivemos a Revolução Chinesa e tampouco tivemos a Revolução Cubana, beleza? Então, como então o nazismo ele tinha esse discurso muito forte anticomunista, a ideia então dos alemães e do Japão era impedir os avanços da intentona comunista, tá? Aí, em 1937, a Itália ela passa a aderir também a esse tratado. Lembrando que a Itália e a Alemanha elas já tinham entre si um outro tratado de proteção mútua, tá? Que era o acordo germano-romano, agora eu não lembro o nome do acordo, me fugiu o nome da memória, mas já tinha esse acordo, tá? Então, veja, o primeiro acordo político, assim, de cooperação política, os primeiros acordos de cooperação política que a Alemanha nazista faz são acordos que batem de frente com o socialismo, que buscam frear os avanços do socialismo, beleza? Só que Hitler ele era ligeiro. Ele sabia que... Aí vamos voltar para as páginas. Hitler ele sabia que se ele fosse logo de frente, bater de frente com a Polônia... Opa! Se ele fosse brigar logo de frente com a Polônia, porque ele já tinha... Aqui, ó, nesse mapa é importante, ainda bem o que eu estou querendo falar, porque Hitler aqui já tinha conquistado os Sudetos, já tinha conquistado a Áustria, já tinha conquistado uma boa parte da Tchecoslováquia, tá certo? Já tinha conseguido uma boa região da Tchecoslováquia, estava interessado em avançar em direção à Polônia. Beleza? Mas ele sabia que se ele fosse avançasse abertamente em direção à Polônia, ia ter treta com a Inglaterra, com a França e com a própria União Soviética. Porque se Hitler... Imagina aqui, ó, que Hitler domina toda a Polônia. Tá? Hitler conquistou a Polônia. Pô, a Alemanha, ela está a um passo de invadir a União Soviética. Tanto que a Polônia ela foi criada, né, ela foi estabelecida justamente para ser um país que servisse de barreira natural
contra um ataque alemão. Então, o que, que acontece? Esse carinha aqui, não sei se teve se numa aula que eu falei sobre o nazismo, eu cheguei a mostrar esse fluxograma para vocês, que seria como que estaria distribuída a liderança, a liderança nazista, né? No topo, Göring, que era o segundo líder aqui, e por aí vai. Aí esse carinha aqui, chamado Joachim von Ribbentrop, que era ministro das Relações Exteriores da Alemanha, chega, obviamente, né, com o apoio de Hitler e fala: mas Führer, por que então nós nós não juntamos forças com o... Por que nós não juntamos forças com os soviéticos? Porque assim, aí o que a gente faz? Faz um acordo com os soviéticos, divide a Polônia e fala que a gente não vai se atacar. Aí, posteriormente, a gente organiza a gente se organiza e ataca eles. Mas, para a gente conseguir a Polônia, se o nosso objetivo aqui é a conquista da Polônia, por que então a gente não aceita uma conquista parcial dela e, a princípio, faz uma amizade ali com os soviéticos? O Hitler, ele aceita, por mais que ele fosse contrário ao socialismo, ele aceita essas ideias, né, de fazer essa aliança com a União Soviética. Então, vamos lá, algumas partes aí que vocês precisam grifar. Na página, então, 21, no texto, alianças estabelecidas pela França, grifem aí essas duas primeiras linhas que eu estou mostrando para vocês. Pronto, grifaram? Aí, então, vocês vão grifar depois o terceiro parágrafo que fala, então, do expansionismo, né? Porque é interessante, gente, a gente observar que aqui eu esqueci de citar para outra sala, por que a Alemanha, o Japão e a Itália vão se dar bem? Porque eles têm em comum uma coisa, o expansionismo. Nesse caso, a Alemanha quer defender o seu espaço vital, quer expandir seus domínios para aquilo que ele chamava de espaço vital. O Japão, como eu falei, ele queria o seu território, o seu império na Ásia, e decide, então, invadir a China em 1931. E a Itália, por sua vez, ela quer colônias na África, então ela ataca a Etiópia em 1935. Tá? Então, a aliança política entre esses países se dá também pela própria visão imperialista. Tá? Aí, ainda dentro da página 21, podem grifar aqui essa parte. Diante do expansionismo alemão, Inglaterra e França operavam por uma ação diplomática que ficou conhecida como política de apaziguamento. Aí depois vem o que eu acabei de fazer. Em agosto de 1909, surpreendeu o mundo uma notícia da assinatura do Tratado de Não Agressão entre a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse pacto germano-soviético também foi denominado Pacto Nazi-Soviético, Ribbentrop-Molotov. Essa nova fase de relações diplomáticas entre os dois países surpreendeu o mundo. Daí, aqui na página 23, vocês grifem aqui essa parte. E aqui eu já vou finalizando, então, gente,
a explicação. Então, veja bem, a Inglaterra, a Alemanha, a França estavam fazendo a política de apaziguamento porque esperavam uma treta entre a Alemanha e a União Soviética. Com o tratado, com o pacto nazi-soviético, né? Ou melhor dizendo, com o tratado de não agressão, foi um balde de água fria nas ideias políticas desses dois países. E não só isso. O que acontece nesse pacto? A Alemanha, ela vai dividir a Polônia, deixa eu melhorar aqui, com a União Soviética, porque o que interessava a Alemanha era justamente essa parte da Polônia, que é o chamado corredor polonês, que fica mais visível. Aqui, ó. Professor, você pode subir um pouco? Oi? Você pode subir um pouco? Qual parte? Aqui? Não, dessa parte mesmo. Aí. Pronto? Também, senhor, rapidão. Peraí, senhor. Beleza, no tempo de vocês. Pronto. Então vamos lá. Para encerrar aqui, né, só para puxar para vocês, aqui qual que era a principal região que a Alemanha queria dentro da Polônia, tá? Que ela estava de olho. A Alemanha, ela estava de olho aqui, ó, nessa região aqui, que era chamado de corredor polonês. Tá? Justamente nessa região aqui que a Alemanha queria. Então, basicamente, o que eles fizeram? O tratado, ele falava que essa região seria da Alemanha e essa região seria da União Soviética. Aí, minha galera, é aí, então, que o caldo azeda. Bom, vamos lá, a gente já está no momento aí de extrema tensão na Europa, certo? As animosidades, elas já estão, a animosidade já é latente. E o que acontece? A Polônia, ela era parça, né? Então vamos colocar aqui, ó, de preto, hein? A França e a Inglaterra eram parça da Polônia, defendiam o status quo da Polônia. Vamos colocar aqui de vermelho? Opa. Com a união desses dois carinhas aqui para atacar a Polônia, esses dois aqui, tá? Esses dois vão falar assim, chega, a política de apaziguamento acabou. Hitler é a última vez que a gente vai falar, se você quiser guerra, nós daremos guerra total, tá? Vai ser tiro, porrada e bomba, vai ser treta. Então, Hitler pega assim, partiu guerra. Né? Então, no dia de setembro de 1939, ele ataca a Polônia, declara guerra à Polônia, então a União Soviética, a Alemanha, melhor dizendo, ela consegue dominar toda a Polônia, isso acontece de forma muito rápida, que a gente vai ver na próxima aula, e então a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha, e tem-se então início a Segunda Guerra Mundial, tá? Aí há uma guerra totalmente sanguinária, na qual, e essa será uma guerra tão sanguinária que morrerá mais civis do que militares propriamente ditas da guerra, tá? E aí nós veremos na próxima aula os desdobramentos dessa guerra. Ok, gente? Alguma dúvida? Questionamento, aflição? Não, senhor, tranquilo. Até então, por enquanto, é tranquilo entender, né?
Então, Aham. gente, agradeço a participação aí de vocês. Bom final de semana, tá? Vocês podem aí fazer a atividade, tendo qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, beleza? Ok, sir. Beleza. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, sir. senhor.